Ok, estamos de volta aqui com o nosso programa Visão Aberta, aqui na TV Monte Sião. TV Monte Sião que agora está em parceria aí com a Sim TV, canal 45, né, TV fechada. Nosso sinal já está aberto aqui em Feira e dentro em breve também em Salvador, ok? Bem, eu estou recebendo aqui o pastor Miquel França, da Segunda Igreja Batista aqui em Feira de Santana, também o pastor Jean Cláudio, da Igreja Batista Betânia, também aqui em Feira de Santana. E eles estão, assim, discorrendo sobre o tema proposto, que é a importância do ensino teológico para o vocacionado. Já viemos aí de 2 blocos. No primeiro falamos sobre os tabus acerca da formação acadêmica teológica. No segundo bloco falamos sobre os benefícios da formação teológica. E agora nós queremos assim refletir em torno das propostas de cursos teológicos atuais. Não é? Os nossos convidados vão estar falando aí sobre a nossa grade, sobre algumas matérias, sobre o que é que deve ser mantido, o que é que pode ser repensado. Enfim, nós sabemos que tudo no mundo é pueril. Hoje é inovação, amanhã já está obsoleto e nós precisamos estar repensando isso, não é? E os nossos convidados vão estar falando exatamente sobre isso. Mas, como sempre, nós queremos assim deixar assim um versículo para reflexão, não é? E para fomentar a nossa discussão, que está aqui em Oséias, capítulo 4, versículo 6, e que nos fala assim: o meu povo está sendo destruído, disse Javé, não é? Porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Muito bem. Então, queridos amados convidados, mais um bloco. E o pastor Miquel, mais uma vez, vai iniciar aqui o nosso bloco. Pastor Miquel, eu já quero assim, lhe cutucar e desde já lhe perguntar, o que é que o senhor acha, de um modo geral, da proposta teológica dos nossos atuais seminários, não é? Há alguma coisa que precisa ser repensada, o que é que deve ser mantido, enfim, o que é que o senhor tem a falar para a gente? Eu queria me reportar também ao texto do Livro dos Reis. Pois não, pastor. Quando fala dos filhos dos profetas. Então, a palavra filho na Bíblia, na Septuaginta, né, usa 2 palavras, pelo menos 2, para filho. Então, a primeira palavra é a palavra ruiós, né, que é filho das entranhas. Essa palavra que está em João 3,16. Jesus é filho das entranhas de Deus. Filho legítimo. Da mesma substância. Da mesma substância. A outra palavra é a palavra teknon, mas é filho de uma relação discipular. É filho da relação mestre estudante. Não biológico. Não biológico. Mestre-aluno. Então, os filhos dos profetas aí, a palavra usada é teknon. Quer dizer, são filhos de uma relação discipular de Eliseu. Pois não. Veja só, mas só que a palavra técnica, ela veio para o mundo moderno de um modo um pouco diferente. Está entendendo? Então, a palavra técnica, ela vai nos dar a ideia de apropriação de elementos específicos para o exercício de uma profissão, né? Eu sei porque eu sou técnico, né? A minha primeira formação foi uma formação técnica. E então, o que é que acontece? A gente ligou essa ideia da técnica à vocação religiosa. Tá entendendo? E aí as pessoas passaram a entender que, se apropriando de uma técnica de oratória, se apropriando de uma técnica de interpretação, se apropriando de uma técnica de motivar pessoas, ele também podia ser pastor.
Tá entendendo? Pois não. Só que vocação, ela não depende só da técnica. E embora a gente esteja aqui falando do ensino teológico, que é uma técnica, não é? Mas ela por si mesma, ou por si só, ela não é capaz de produzir, não é? Um bom, vamos dizer assim, um bom pastor. Porque o pastor, ele precisa ser chamado por Deus. Nós podemos colocar 3 elementos. Primeiro Deus chama e depois Deus prepara. Aí vamos dizer assim que o preparo está dentro da técnica. E depois Deus envia. Deus chama, Deus prepara e envia, não é? As pessoas para o campo missionário, para a comunidade eclesial, enfim, para onde Deus chamar. Agora, essa questão da vocação, ela tem um problema muito sério. Por quê? Porque a vocação, ela necessariamente deve ser também uma missão. E quando a gente fala de vocação e de missão, a gente fala de algo chamado de solidariedade humana. Por exemplo, a gente forma um engenheiro civil, né, no nosso sistema de ensino superior. Pouca importância o nosso sistema de ensino dá à formação moral desse profissional. Sim. Então ele pode ser um excelente engenheiro civil, mas um péssimo ser humano. Está entendendo? Com a vocação, isso não é possível. Sem dúvida. Então, o ensino religioso, além de dar a técnica, ele precisa dar também uma formação espiritual e moral à pessoa que vai exercer o ministério. Sem dúvida. Então, vamos dizer assim que nós caminhamos, muitas vezes, pelo viés do capitalismo. Está entendendo? Como se estivéssemos formando profissionais. Então, o vocacionado para a religião, ele não é um profissional do púlpito. Está entendendo? Ele é um homem que tem um chamado de Deus para, de modo solidário, criar coisas novas e fazer com que os homens tenham a experiência com a novidade de vida que vem diretamente de Jesus Cristo. Isso, o ensino teológico não pode perder de vista. Então, na nossa formação teológica, nós devemos incluir a solidariedade. Sim, sim. Porque senão nós vamos criar profissionais. É verdade. E nós não queremos profissionais. Nós queremos pessoas que desempenhem uma missão e não uma profissão. É verdade, pastor. E lembrando que o cristianismo, ele é parido do útero do judaísmo. E lembrando que o cristianismo, ele vai herdar do judaísmo um embasamento moral e ético profundos. Poucos povos do mundo são tão éticos e morais quanto os judeus. E os cristãos herdaram isso, a formação moral e ética. O senhor falou muito bem. Né? E eu estou me lembrando também... Aquilo que a gente chama de ética no Ocidente, para o judaísmo, é santidade. Santidade. Muito bem, pastor. Muito bem. E eu estava assistindo um vídeo seu no YouTube. Na verdade, o pastor Ágabo e o senhor estavam falando, inclusive, sobre vocação também. Exato. Né? E o senhor falou muito bem sobre a questão da competição. Isso, e da cooperação. E a cooperação. Exato. E o que nós temos visto hoje, infelizmente, pastor Jean, no arraial, não é, evangélico brasileiro, é infelizmente um espírito muito voltado para a competição e não para a cooperação. Há uma preocupação muito grande com a estrutura física, não é, com a quantidade de membros, não é, e o outro é que se lixe, né? Mas enfim, é muita coisa. Vocês vão falando aqui, há uma explosão de ideias na minha cabeça que vocês devem imaginar, porque vocês também gostam de refletir, de pensar.
Pastor Jean, pastor Miquel falou, né, que o ensino teológico precisa dessa ênfase também no aspecto moral da formação teológica. E o que é que o pastor Jean teria também a compartilhar conosco? Emerson, a fala de pastor Miquel para mim foi perfeita, porque veja que ele fez duas leituras. Primeiro, ele é um vocacionado, primeiro Deus chama, depois Deus prepara, depois Deus envia. Dentro da percepção de chamado e preparação, ele não abriu mão de mostrar que, mesmo que o indivíduo seja preparado para estar como pastor, mas se ele não tiver a vocação para ser um pastor, ele não está qualificado para aquela função. Daí, antes de você continuar a sua fala importante, pastor Jean, daí o tema do nosso programa, a importância do ensino teológico para o vocacionado. Então, pressupõe o fato de que a pessoa que deve se preparar deve ser principalmente uma pessoa chamada. Pois não, eu lembro que eu tinha um aluno e esse aluno, ele era muito capaz, lia muito, ele lia bastante a Bíblia, ele lia bastante livros afins da área acadêmica, teológica, mas um dia ele me perguntou: professor, o senhor vê que eu sou um chamado para o ministério? E eu dei uma risada. Meu temperamento, a minha natureza é para rir, eu gosto de rir, é meu jeito de ser. Já tentaram até mudar isso em mim. Mas eu disse para ele: meu filho, gostaria de estar na posição que você quer que eu dê a resposta. Ele: que posição? Eu falei: na posição de Deus. Ele riu. Não entendi, professor. Eu falei: só quem pode te dizer se você é um vocacionado ou não é o Senhor. E quem tem que ter implantado, ou tem que implantar esse sentimento em você, inspirando você para isso, é o Senhor. Eu lembro que o pastor Belarmino do Monte, né, foi um professorzão que a gente teve também no Seminário Teológico Batista do Nordeste, para mim, a minha casa, e eu lembro que ele dizia assim, que tem pastores que são assoviados e pastores que são vocacionados, né? E é importante essa fala do pastor Miquel, porque eu entendo o seguinte: o pastor ele não pode querer atropelar, ele não pode querer assumir uma posição se o Senhor não o chamou, né? Ou esse indivíduo que assume o título de pastor. O pastor Miquel, ele acabou de dizer um negócio aqui que é muito preocupante, né? Hoje tem muitas pessoas que estão indo para o contexto religioso muito mais por uma ganância. E o apóstolo Pedro, no capítulo 5, ele vai dizer que o obreiro não seja ganancioso, que ele não deve querer exercer o ministério pelo dinheiro, né? Pode até acontecer algumas coisas de ordem financeira na vida do obreiro, mas não por causa do dinheiro. E aí eu gosto de fazer uma citação bíblica. Um dia alguém me perguntou: pastor, se Deus não recebe dinheiro na igreja, Deus não quer o dinheiro, por que a gente entrega dízimo e oferta? Né? Onde é que tem que estar o dinheiro, pastor, na vida da igreja, na vida do pastor? Eu disse: meu filho, eu disse para ele assim: meu filho, eu vou tomar emprestado a fala dos apóstolos. Quando os apóstolos, o povo vendia as propriedades, e a Bíblia diz que o povo entregava aos pés dos apóstolos. Eu disse para ele: meu filho, eu preciso do dinheiro, mas o dinheiro na minha vida está nos meus pés, não na minha cabeça. Porque quando sobe para a cabeça, domina. Exerce uma influência a ponto de você esquecer a espiritualidade, esquecer a humildade, a solidariedade, querer ajudar o outro. Então eu acho que é por aí. Eu acho que o pastor Miquel, ele foi extremamente feliz nas colocações dele, né? Eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? Obreiros qualificados, mas obreiros tementes, obreiros comprometidos com a instituição, comprometidos com a igreja local, comprometidos com a denominação, comprometidos com a palavra, né? Não sei se pastor Miquel, possivelmente como nosso mestre, ele deve conhecer, mas eu vou só citar, né? Existe uma fala de Lutero que ele diz: sola gratia, sola fide, sola escritura. Esse tripé propõe um cristianismo nas escrituras, uma fé salvífica, né? E a graça única salvadora. Só que hoje nós estamos vivendo o cristianismo do século XXI, é um cristianismo em que ele perde o foco da palavra, tira Deus do trono e põe o homem no trono. E isso para mim é preocupante. Isso para mim tem sido muito preocupante. Porque são igrejas, algumas denominações, alguns colegas, né, que têm o mesmo título de líderes, de pastores, mas que por não ter, né, tem o título de pastor, mas não tem a vocação e o coração de pastor, também não tem o conhecimento devido para aplicar ao texto bíblico,
né? Até um caso engraçado, só para a gente poder aqui rir das nossas reflexões, que a gente está muito sério aqui. Mas eu lembro que um dia desse eu ouvi um líder, ele pregando um texto, e eu fiquei, não sei se eu tenho mais tempo de me escandalizar, mas eu me escandalizei. Ele pegou o texto de Mateus capítulo 28, ele disse mais ou menos assim: irmãos, Deus me revelou nesta manhã, eu estava lendo o texto de Mateus capítulo 28 da ressurreição, ele disse: olha, a porta do túmulo aberta é o coração aberto para dar o dízimo. E a porta do túmulo fechado é a porta do coração duro para entregar o dízimo e entregar uma oferta. Eu falei, poxa, isso aí não é uma exegese, mas uma aexegese. Me permita, eu vou usar esse termo aqui, apesar de ser um termo pejorativo e duro, mas para mim ali não foi nenhum abuso de texto, ali foi um estupro ao texto bíblico. Então a gente precisa repensar, Emerson, sabe? Quero parabenizar você através da TV Sião, acho que está de parabéns. Você ter trazido, eu vou me colocar aqui, né, lavando aos pés dele, mas você ter trazido o Miqueias para a gente propor, repensar a nossa fé, repensar o cristianismo. A gente tem que fazer isso, para que a gente não abrace pessoas, Paulo vai dizer em Timóteo, para que nós não venhamos a colocar neófitos, impor as mãos precipitadamente em pessoas neófitas na fé. Né? Recentemente eu soube de um rapaz aqui em Feira de Santana, que ele participou de um movimento que aqui é chamado de reunião de vasos, né? E ele foi ungido a pastor numa vigília, derramado o óleo da unção, rodaram ele e lascaram uma profecia sobre ele, dizendo: você é pastor, e hoje ele é pastor. Só que esse rapaz ele não desenvolve ministério, coitado, né? E eu digo que o culpado, né, somos nós, os líderes, que nós não trazemos, às vezes, uma palavra em público, né, falando sobre a importância do pastor, a qualificação de um pastor, quem deve dar o título de pastor, quem deve reconhecer, né, quais as qualificações, quais as implicações para eu ser um pastor. Então, para mim, perpassa por todas essas questões para a gente poder entender a dimensão do exercício pastoral, do serviço pastoral. E nesse momento muito importante lembrarmos, pastor Miqueias, também, de 1 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 7, que fala sobre os atributos e qualificações da pessoa que aspira ao episcopado. Muitas pessoas esquecem daquilo, não é, antes de consagrar alguém ao ministério. Pois não, pastor Miqueias? Agora, o curso de teologia, quer seja ele reconhecido pelo MEC ou livre, para mim agora isso não tem muita importância. Agora, desde que ele tenha um currículo, tá entendendo? Desde que ele tenha uma matriz curricular, sim, que possa formar o pastor, o líder cristão, possa formar dessa maneira, de que ele não está formado, não é? De que ele não está formado. Ou seja, deve fazer, nós devemos fazer dos nossos alunos, porque todos nós aqui somos professores também, fazer dos nossos alunos pesquisadores, pessoas que sejam capazes de fazer conhecimento, né? De gerar conhecimento, e não somente de ser depositário do conhecimento, né? Então, para isso, precisa de uma leitura crítica, aquela que eu falei, o terceiro nível de leitura. Sim. Se não houver uma leitura crítica, sim, né, se na matriz curricular não estiver lá a proposta de que a teologia também precisa fazer uma leitura crítica da fé, isto. Então, essa matriz curricular, ela não será boa. Sem dúvida. Então, na formação do nosso vocacionado, para hoje, ele tem que ter extremamente espírito crítico pela diversidade de propostas, né, religiosas que nós temos na América Latina. Pois não. Não somente no Brasil, mas na América Latina. Então, sem esse componente, não tem currículo bom, dizer assim. Pois não, pastor. Muito bem. Vocês, eu quero lançar agora isso aqui para vocês. Vocês entendem que na proposta curricular do curso teológico, é claro que a partir da experiência de cada um, vocês entendem que existe alguma matéria que ela
não é assim, não é tão interessante, não vai somar tanto, né, a formação, ou na verdade, vamos colocar a formação entre aspas, né? A formação do vocacionado, ou será que existiria alguma outra matéria, além das matérias com ênfase na moral que o pastor falou aí, sugeriu, existiriam outras matérias que deveriam ser inseridas, né? Porque, por exemplo, eu posso falar da formação teológica a partir da minha experiência. Eu também estudei no Seminário Teológico Batista do Nordeste, né? E, enfim, será que a partir da nossa experiência teria alguma coisa que a gente poderia sugerir uma mudança? Matérias, por exemplo, o pastor Miqueias lecionou uma matéria, não sei se já foi dessa época, lecionou uma matéria muito boa, inclusive eletiva, que foi Ética em Efésios. Sim, excelente. Eu achei uma matéria excelente. Vocês acham que existiriam algumas matérias que deveriam, na verdade, dar lugar a outras matérias? E quais seriam essas novas matérias? Vocês poderiam falar sobre isso? Eu vou... Sempre ele fala primeiro, eu vou roubar a fala. Uma das coisas que eu acho interessante dentro do curso teológico, eu já venho pensando sobre isso, é que os seminaristas precisam de alguém que os ouça. Precisa de ter uma terapia de escuta ao seminarista. Muito bem. Por quê? Quando ele vai para a igreja, a grande verdade é que ele não está pronto para lidar com algumas demandas. E ele precisa ser escutado para que ele já esteja pronto, pelo menos a sua estrutura psíquica, emocional, como ele vai lidar com alguns problemas dentro da comunidade, como ele vai lidar com alguns problemas dentro da igreja, né? E olhando agora para ele, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, ele precisa de alguém para escutá-lo. Então, para mim, hoje a gente precisaria de um capelão, de um psicólogo, nós precisaríamos de alguém que faça o trabalho da escuta. Primeira coisa que eu abordaria. Segunda coisa, eu vou fazer uma leitura fora do contexto teológico. Eu lembro que tiraram, o pastor Miqueias também deve ter alcançado, tiraram uma matéria da escola chamada Educação Moral e Cívica. Para mim foi um pecado que foi cometido quando retiraram essa matéria da escola de ensino médio e ensino fundamental, que na época era primeiro grau e segundo grau. Tiraram essa matéria. Outra coisa que eu achava muito interessante era, estou dando um exemplo do segundo grau, o juramento da bandeira, né, os valores. Então é importante que a gente pense, que a gente veja que existem matérias que são importantes. Dentro da igreja nós temos matérias, dentro do seminário teológico, matérias como psicologia pastoral. Eu acho que tem que ser dado mais ênfase para que o pastor ele esteja bem qualificado para lidar com os problemas que vão surgir dentro da comunidade religiosa nas mãos dele. Para mim seria meu parecer. Muito bem. Pastor Miqueias. Eu sugeriria que todo o ensino teológico tivesse uma disciplina que eu tive quando fui seminarista. Orientação vocacional. Não é o mesmo que mentoreamento. Sim. Não é a mesma coisa. Pois não. Então, o professor tem que ser um professor muito experiente, ele acompanha os alunos na sala de aula, as leituras das cartas pastorais todas. Quando eu estudei teologia, o meu professor, o livro-texto dessa disciplina, orientação vocacional, as cartas pastorais. Ótimo. Então, isso dará ao estudante de teologia não somente conhecimento bíblico, crescimento espiritual, equilíbrio vocacional, tá entendendo? E também moral. Muito bem. Orientação vocacional. Muito bem. Ok, estamos chegando assim ao final do nosso programa, nosso primeiro programa Visão Aberta. Eu quero assim antecipadamente agradecer a Deus por este programa, quero agradecer também à TV Monte Sião pela iniciativa, né? Agradecer também aos meus convidados, né? Pastor Jean Cláudio, Pastor Miqueias França, pela contribuição deles, e dizer que o tempo é pequeno, tá? O tempo é sempre exíguo, mas eu penso que já deu para poder provocar discussões entre vocês aí do outro lado, tá? Estimulá-los a estudar mais sobre o tema proposto hoje, tá bom? Mas antes de nós assim encerrarmos aqui o nosso programa, eu quero pedir que cada um possa dar suas considerações finais, tá? E desde já fiquem à vontade aí, Pastor Miqueias, Pastor Jean Cláudio. Agradecer ao programa Visão Aberta, a TV Monte Sião, e parabenizá-los, viu? Pela brilhante proposta de programa
que traz também esclarecimentos à comunidade evangélica, mas à comunidade como um todo, né? É um programa que não é só para evangélicos, sem dúvida, mas que interessa a todos. Muito bem, pastor. Quero agradecer mais uma vez a Monte Sião, agradecer o pastor Emerson Dantas. Estou disponível para qualquer dúvida, questionamento, pergunta na Igreja Batista Betânia, ali no bairro da Brasília. À disposição todos os dias, manhã e tarde. Será um imenso prazer receber você, né, e tentar contribuir dentro de algum questionamento ou dúvida que você tenha. Para mim foi um prazer também estar ao lado do meu mestre, meu professor, alguém que a gente aprendeu, tem aprendido e convictamente a gente vai aprender muito. Feira de Santana ganhou muito quando convidou o pastor Miqueias para estar dentro do cenário enquanto pastor e também professor. Então, para mim, quando ele chegou, eu fiz questão de ir para dizer isso a ele pessoalmente, até pelo carinho, respeito, admiração que eu tenho a ele. Mas, sobretudo, eu quero agradecer e fazer votos que cada dia esse programa que traga debates ou assuntos ou bate-papo, né, temas, café com Deus, né, vou dizer assim, possa promover esclarecimentos ao povo de Deus. Ok, pastor Jean. Muito bem, estamos assim nos despedindo agora, tá certo? Quero também agradecer ao nosso Deus por esse programa maravilhoso, agradecer à TV Monte Sião pela iniciativa, agradecer aos nossos convidados pela cooperação acerca do tema, tá? E lembrando que a proposta do novo Visão Aberta é um pouco diferente, não é debate, mas é uma conversa informal, a fim de que todos sejamos instruídos no tema proposto. O tema de hoje foi a importância do ensino teológico para o vocacionado, e na próxima ocasião estaremos juntos aqui com outro tema também substancioso, penso que na mesma linha, né? E todos nós certamente ganharemos com o programa Visão Aberta, ok? Então, desde já eu estou assim me despedindo de todos, Deus abençoe a todos, e dizendo que aguardo a todos vocês no nosso próximo programa Visão Aberta. Olha, tecla para outras pessoas, telefona, fala aí, coloca no teu Facebook aí sobre o programa para que a gente possa ter a cada programa mais internautas, mais pessoas interessadas naquilo que nós nos propusemos aqui a compartilhar com vocês, tá bom? Então, Deus abençoe a todos e até o próximo programa, querendo Deus.